Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou Robson Gonçalves e hoje o nosso assunto ele é poderoso, é conhecimento universalista. Gostaria de compartilhar com vocês esse livro aqui, O Kybalion. Ele é um livro dos primeiros ensinamentos, é um ensinamentos hermético. Você já deve ter ouvido falar aí de Hermes Trismegisto, há 5.000 anos atrás. Foi um livro um conhecimento fechado. Ele é um conhecimento que nem todas as pessoas tinham acesso. É por isso que hoje, quando você vai comprar qualquer coisa que fala hermético, é algo fechado. São ensinamentos que somente ordens secretas que estudavam ela. Então, tem várias ordens aí, Rosa Cruz, maçonaria, martinismo. Era proibido esse ensinamento de Hermes Trismegisto. Tem muita história que ronda, né? Ninguém sabe ao certo quem foi Hermes Trismegisto, porque na época, para ensinar essas coisas, você era queimado na fogueira, então ninguém queria se identificar. Então, nessa versão aqui de William Walker, ele fala, né, que quem escreveu esse livro são 3 iniciados. O que é um iniciado? Que eram iniciados numa ordem secreta. Então, até hoje as ordens são secretas, porém o ensinamento vazou e está aberto aí para todo mundo ter contato, que são as leis herméticas. Essas leis, todos os conhecimentos que você tem hoje na história da humanidade, eles saíram desses mestres, dessas pessoas no início. Então não se sabe ao certo se Hermes Trismegisto ele existiu ou não existiu. Lá na Grécia Antiga eles consideram Hermes Trismegisto como um deus da época. Então tem muita história, muito mistério que ronda. O importante é que o ensinamento está aí e hoje ele não é aberto. Hoje o hermetismo, todo mundo tem acesso, porém as pessoas ainda não estudam. Então, uma das aulas que a gente vai falar aqui, a gente ensina que todo aluno, o bom coach, ele tem que entender um pouquinho também das leis universais. Ele precisa se tornar uma pessoa da mente aberta, porque você pode pegar vários clientes aí de mente expandida e você tem que atender essas pessoas, você tem que entender um pouco sobre leis herméticas. E nesse livro, o Kybalion, ele ensina 7 leis herméticas, 7 leis que se você aplicar na sua vida, se você compreender a lógica dessas leis herméticas, você vai poder dar um salto quântico na sua vida, porque conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem transformação, se transforma, você vai transformar a sua vida e vai transformar a vida das pessoas também. Então, quais são, Robson, essas 7 leis herméticas? Eu vou começar pela lei hermética número 1, que é o princípio do mentalismo. O que é o princípio do mentalismo, Robson? O todo é mente, o universo é mental. Ele fala nesse livro. Eu vou explicar para vocês de uma forma simples, com as minhas palavras, o que é mentalismo, Robson? De forma simples, para que você possa compreender, porque eles complicam um pouco, né? Então, o mentalismo é o quê? O todo, Deus, ele é a mente do todo, e nós somos partículas do todo. O mundo é mental. Então Deus ele seria a mente superior e nós seríamos pensamentos de Deus, partículas de Deus. Então tudo que acontece na sua vida, como você é um pequeno Deus, você é uma partícula da mente de Deus, tudo que se projeta na sua mente se manifesta na sua vida. Então, ou seja, resumindo, para ficar bem fácil de você compreender, o mundo externo é reflexo da sua mente. Por isso que a gente ensina que é muito importante você reprogramar a sua mente, você viver acima da linha da vida, porque o seu mundo ele é reflexo da sua mente. Se você começa a ter esse tipo de conhecimento e você muda a sua mente, a sua vida muda. Lembra que eu conto a minha história, que eu morava lá na periferia, lá num barraquinho, eu era muito triste? Eu comecei a conhecer as leis mentais, eu mudei a minha mente, eu matei o favelado que morava dentro de mim, eu incorporei, eu reprogramei um empresário na minha mente, e aí o reflexo da sua vida é mental. Então o mundo ele é mental, tudo é mental. Então a mente é o todo de tudo. Deus ele é o todo de tudo. Deus ele está em todas as partes. Então tudo é mental. Então quando você se fala desse princípio, a gente chama de princípio do mentalismo, que tudo que você mentalizar acontece na sua vida. Exemplo, você fica pensando numa pessoa que faz tempo que você não vê, o que acontece? Ou ela te liga, ou você encontra a pessoa na rua. Então, ou seja, se você entender que tudo é reflexo da sua mente, você vai compreender que a sua vida só depende de você mudar. Então, a lei do mentalismo, quando você começa a mentalizar muito uma coisa, acontece. Eu quero tal carro,
eu quero tal casa. Então a lei da atração, do The Secret, que a gente já ensina aqui, vem desse princípio do mentalismo. Tudo é mental. Tudo que você colocar na sua mente, tudo que você mentalizar, aparece na sua vida, né? No plano fenomênico que a gente chama. Então existe lá o plano superior, que é o plano onde está o todo, Deus, e aqui seria o plano inferior, que seria o plano da terceira dimensão. Então se a gente quiser manifestar realmente coisas boas na nossa vida, você precisa aprender o princípio do mentalismo, mentalizar coisas boas. Por isso que a gente ensina aí o poderoso pergaminho do sucesso, que é para você reprogramar a sua mente e entenda que se você se positivar, você vai atrair coisas boas para a sua vida, ok? Então estudem sobre as 7 leis herméticas. E a primeira é essa, é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência, que também é uma lei hermética, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Lembra que eu falei para vocês que nós somos pensamentos de Deus, pensamentos do todo? Então o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, nós somos partículas do todo. Quando você conscientizar que você é um realizador, que você pode realizar, foi o que Jesus falou, que quem tiver fé pode fazer as mesmas obras que ele fez ou maiores que ele ainda. Então é a lei da correspondência, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Nós somos todos um só perante Deus. É a lei da correspondência. Tudo é correspondente. Então, quando você se conecta com o seu eu superior, com o seu eu espiritual, não importa o nome que você dê, você vai perceber que a correspondência, você se torna uma pessoa santa, você se torna uma pessoa pura, você transforma a sua vida. Então, esse é o segundo princípio, que é o princípio da correspondência, correto? O terceiro princípio é o princípio da vibração, é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo se move, tudo vibra. Então, quando a gente fala aí da física quântica, que o universo está vibrando, as partículas estão sempre vibrando, então tudo é vibração. É o que a gente ensina de você se conectar com a vibração positiva, você elevar a sua vibração. Como que eu faço, Robson? Se tudo é vibração e você está numa vibração baixa, você vai atrair somente coisas da sua vibração. Então, vibre positivo. Como que eu faço, Robson, para mudar minha vibração? Elevando o seu padrão de pensamento. Tudo não é mental? Tudo não é correspondente? Então, eu preciso entrar na minha vibração superior. Olha que extraordinário esse conhecimento. Tudo é vibração, está tudo vibrando. Então, quando a gente fala que você precisa mudar a sua vibração, que você precisa entrar no fluxo da vibração de prosperidade do universo, física quântica, quando a gente fala ali do observador, que você tem ali um observador, que só depende de você mudar a sua vibração, é isso que a gente quer dizer nesse terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Então, nada no universo está parado, está tudo vibrando, né? Tudo está vibrando. Então isso é muito legal, as partículas, o átomo, então tudo. Então Deus, ele é o éter. O que é o éter? É o vazio, ele está em tudo. Até hoje a ciência não conseguiu descobrir ainda o que está ali naquele vácuo, né? Que a gente chama de vácuo quântico, mas está vibrando, né? Olha que interessante. Por isso que esses princípios eles eram fechados antigamente, justamente porque são conhecimentos que as pessoas comuns não estão preparadas para entender. Então você, como um coach, você precisa entender um pouquinho de tudo. Eu ensino que o bom profissional de desenvolvimento humano não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que entende um pouquinho de tudo. Eu consigo entender um pouquinho de tudo, aí eu consigo compreender o próximo, eu consigo compreender as pessoas. Você entendendo um pouquinho de tudo. Então tudo é vibração. Então vai chegar pessoas para você atender que está na vibração lá embaixo. Não adianta você ficar ensinando um monte de ferramenta. Se a pessoa, você tem que ajudar ela a elevar primeiro o padrão emocional dela, o padrão vibratório, o pensamento. Você tem que ensinar as pessoas a pensar certo. Essa é uma das funções do coach, tá? Não é você chegar na pessoa e falar, você está com a vibração baixa. Não. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a lei da vibração. Vamos melhorar a vibração. Eu percebi que você está muito focado nos problemas, muito focado na escassez. Vamos elevar esse padrão vibracional, que aí a gente vai fazer um trabalho bacana com você. Então o coach que tem mais conhecimento, ele consegue ajudar mais pessoas, ok? O quarto princípio, que é a quarta lei hermética, é o princípio da polaridade. Esse princípio da polaridade, ele é muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Tudo é duplo no universo. Tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus.
Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. É a lei, é o princípio da polaridade. Por que é importante você entender o princípio da polaridade? Então não existe ninguém certo, não existe ninguém errado. Tudo é meias verdade, de acordo com o conhecimento de cada um. Então, quando você entende o princípio da polaridade, você vai entender que a pessoa está certa dentro da consciência dela, dentro da visão dela de vida, o que ela está falando faz sentido para ela. Então, até os espiritualistas, né, um que eu gosto muito, um guru hindu, eu até cito ele no meu livro, chamado Osho. Osho significa oceano. Ele ensinava o seguinte, que você não precisa discutir com ninguém, nem brigar com ninguém. Quando você percebe que a pessoa está numa outra vibração que você, que vocês não estão concordando em alguma coisa, você apenas sai da vibração da pessoa. Você não precisa brigar com ela, não precisa entrar em atrito com ela, porque ela está verdade, de acordo com a consciência dela, ela está certa. Então isso é a polaridade. Então sempre tem o negativo, o positivo, não é isso? Tudo tem os pontos de vista de cada pessoa de acordo com o conhecimento dela. Então o princípio da polaridade, os opostos, eles estão sempre se atraindo, mas não é que são opostos, eles são idênticos em alguma polaridade. Interessante, né? O positivo e o negativo. O próximo princípio, a próxima lei hermética, a quinta lei hermética, é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita, a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Então a lei do ritmo é que tudo, além de estar tudo vibrando, você tem que estar em movimento. Então o que eu oriento para as pessoas que me procuram pedindo orientação? Para de pensar e faz. É a ação. Tudo no movimento tudo no universo está em movimento, né? Então tudo vai, tudo volta. Então existem os altos e baixos da vida, a gente chama, ele explica no livro aqui, o Kybalion, que é o pêndulo do universo. O que é o pêndulo do universo? Você hoje está por cima, está acontecendo muitas coisas boas, você no universo é assim, daqui a pouco o pêndulo volta, o ritmo, e aí dá uma queda. Então a gente ensina, se você aprender que existe o princípio do ritmo, você nunca vai cair a sua vibração. Quando o pêndulo do universo estiver lá numa maré negativa, você eleva o seu padrão vibracional e você não entra naquele pagamento de karma coletivo que a gente chama. Não acontece às vezes? Hoje você está muito bem, aí daqui a pouco dá uma queda nos negócios, financeiro cai um pouco. Hoje você está muito bem, parece que manifestou Deus na sua vida, daqui a pouco você está meio negativo, não é assim? Isso é o pêndulo do universo. Então, como nós estamos conectados com o universo, a gente acaba passando por esse pêndulo. Aquelas pessoas que têm esse conhecimento, eles se tornam um alquimista. O que é um alquimista? Ele consegue controlar o tempo, ele consegue controlar, ele se torna um alquimista dominando os princípios herméticos. Ele consegue se tornar uma pessoa que ele não sofre mais as consequências dos karma coletivos, ele consegue, a palavra certa é transmutar. Ele consegue transmutar. Todo mundo passa pelo pêndulo do universo, mas ele consegue se manter ali. Ele entende isso, ele passa com uma postura mental diferente da outra. Então a gente até ensina, né? Viver acima da linha da vida, tem que ter esses conhecimentos herméticos para a pessoa entender que tudo é ritmo, né? Então hoje a pessoa ela está numa boa, amanhã ela dá uma caidinha. Então é os altos e baixos da vida. Já percebeu que na sua vida está assim? Sempre tem uns altos e baixos, é o pêndulo do universo, é o ritmo. Tudo que vai, volta. Hoje ele está lá em cima, amanhã ele está aqui embaixo. Então como é que eu faço, Robson, para sair desse pêndulo? Eu me mantenho na parte alta, quando o pêndulo volta, eu tenho toda a estratégia para me manter bem. Antigamente eles usavam esse princípio do ritmo, lembra do inverno e do verão? Então eles produziam muito, para quando chegasse o inverno, eles tinham suprimentos para poder passar pelaquela parte ruim. Então já esse princípio já é utilizado desde que o mundo é mundo, ok? O próximo princípio é a lei de causa e efeito. Olha que legal. Então, antes lá de Sakyamuni, o primeiro Buda, antes de Jesus, 5.000 anos atrás, já se ensinava a lei de causa e efeito naquela época. O que é a causa e efeito, Robson? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então, o que é a lei de causa e efeito? Tudo que planta, colhe. Para quem é religioso, é a lei da semeadura,
a lei da atração, então lei de causa e efeito. Então, por que é importante você entender a lei de causa e efeito? Para você entender que o mundo é projeção da mente, correto? Igual na primeira lei que nós falamos lá do mentalismo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela está manifestando um tipo de doença, aquela doença tem uma causa emocional. Por isso que eu ensino você ler, para quem é coach, a trilogia da Cristina Cairo, A Linguagem do Corpo, para você entender as causas dos efeitos que está acontecendo na vida das pessoas. Esse é um trabalho já de quem é psicanalista, de quem é terapeuta emocional, correto? A gente vai estar gravando um curso, eu e a Laine Sardelli, que é psicanalista, a gente vai ensinar tudo para vocês sobre você se tornar um terapeuta emocional também. E se você não entender a lei de causa e efeito, você vai ficar boiando. É válido também reprisar para vocês aqui que é uma lei. O que é lei, Robson? Mesmo que você não aceite, tem gente que não concorda. Porém, é uma lei, é igual a lei da gravidade. Tem pessoas que não tem como você negar a lei da gravidade. Tá vendo aqui, ó? Tudo que é matéria é a lei da gravidade. Vai cair no chão. Você sendo bom, você sendo mal, não importa. Se você pular de um prédio, você não vai parar lá embaixo? Não é assim? Isso é uma lei. Não tem como, eu posso tudo, eu virei o super-homem e pular de um prédio. Você vai cair lá embaixo. É a lei da gravidade. Essas leis é uma lei que são leis. Você acreditando nelas ou não. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Não tem essa que Deus prepara. Você que está no comando o tempo todo. Então a gente chama de autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece com você. Tudo sai de você e volta para você. Esses conhecimentos fazem você mudar. Cara, eu vou mudar minhas causas. Eu pensava como favelado. Tive que mudar. Tive que mudar as causas para poder mudar os efeitos, correto? Então, por isso que o desenvolvimento humano é mudança. Sem mudança não há transformação. E a última lei é a lei, o princípio do gênero, a lei do gênero. O que é o princípio do gênero, Robson? O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, em todos os planos tem o gênero, o masculino e o feminino. O yin e o yang, né? Então, tudo é equilibrado. Tudo é equilibrado, tanto na humanidade como no mundo animal. Então existe a lei de gênero. Tudo é masculino e tudo tem o seu lado feminino. Então isso é muito legal você estudar a fundo. Então pega aí esses 7 princípios herméticos como lição de casa. Vocês estudem o Kybalion, esse livro. É uma das lições de casa que a gente ensina aí dentro da formação em coach. É conteúdo para você estudar. Então o coach ele tem que estudar, ele tem que se tornar uma pessoa culta, tá? Então esse é um dos livros que a gente indica para você nesse módulo, as 7 leis herméticas. Eu dei uma resumida para a aula não ficar longa, porém cada lei hermética dessa dá para a gente fazer uma palestra aí de 2 horas. Então eu dei uma resumida, vá estudar. A gente incentiva que você estude, é só assim que você vai ter sucesso, sucesso, sucesso. A gente se encontra na próxima aula.